Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco. Terça-feira é dia de Qual Plano Professora? E dessa vez com Paula Sauer, economista especialista em finanças comportamentais, que aceitou o nosso convite de cobrir as férias do professor Martim por 2 semanas. Professora, que bom ter aqui você de novo com a gente. Tudo bem por aí? Tudo bem, tudo congelante, né, Carol? Tá um frio danado hoje. De novo, né? Mais um dia de frio. Pois é. Bom, professora, na semana passada você trouxe para a gente o tema de distorções na percepção do tempo e do impacto disso nos investimentos, sobretudo na pandemia. Aliás, para quem não ouviu ainda, é muito interessante o episódio, é o número 311. E hoje, professora, qual que é o tema da nossa aula? Hoje a gente vai conversar sobre os distúrbios relacionados ao mau uso do dinheiro. Quando eu escuto eu falando assim, eu falo, nossa, essa mulher estuda uns troços muito louco, né? Porque semana passada, distorção do tempo, essa semana a gente vai falar de umas coisas que a gente vai falar, uau, eu nem sabia que existia. Mas eu também não, aprendi depois. Vai ser um tema muito interessante mesmo, professora. Se a gente, se já é um tabu falar de dinheiro em casa, imagina falar sobre as doenças que o mau uso do dinheiro causa, né? E, professora, você podia falar um pouquinho mais para a gente quais são essas doenças? Olha, Carol, é assim, quando a gente fala das doenças relacionadas ao dinheiro, elas são divididas em grupos. A gente tem hoje catalogada 12 doenças e elas são divididas em 3 grupos. Um grupo, ele está relacionado à maneira com que a gente evita lidar com o dinheiro, a gente nega, a gente rejeita o dinheiro. A gente tem aversão excessiva ao risco, a gente acaba investindo o dinheiro mal, a gente entende o dinheiro como sujo, como lobo mau, como destruidor de lares, sabe? Tem umas questões que vêm lá de trás, que faz com que a gente não queira estar com o dinheiro na mão. Eu posso gastar demais em função disso, eu posso perder algum dinheiro, eu posso quebrar, falir, porque eu não quero estar com dinheiro na mão. Pensa numa família que, vamos imaginar, é um caso que existiu, que eu conheço até a família, de um acidente de carro e um rapaz novinho faleceu, e ele não tinha filhos, deixou o seguro de vida dele para as sobrinhas. E a família tinha vergonha de usar o dinheiro, porque relacionava aquele dinheiro como se estivesse tendo prazer com a morte do rapaz, sabe? Então, são questões que vão afetar a nossa relação com o dinheiro que a gente nunca imaginou. Na verdade, elas não estão relacionadas só ao dinheiro, mas como a gente encara a vida de uma maneira geral, sabe? Como a nossa família, como a gente foi criado, o ambiente que a gente viveu, como ele lidava com o dinheiro. O segundo grupo são os distúrbios nos quais as pessoas são obcecadas pelo dinheiro. Então, primeiro rejeita, gasta, queima, investe mal, faz tudo errado, dá dinheiro, sabe? Assim, não quer mesmo ter o dinheiro na mão, se sente mal. O segundo distúrbio, ele está relacionado àquela pessoa obcecada pelo dinheiro. Ela acumula o dinheiro compulsivamente, né? Ela não consegue gastar, ela vive um padrão de vida diferente do que ela poderia viver, no sentido de ela tem uma remuneração, ela tem um patrimônio que poderia... ela pode ter mais, mas ela nega. Ela podia ter mais conforto, podia ter uma vida melhor, uma casa melhor, podia viajar, e ela absolutamente não consegue,
porque ela olha para a família e fala, caramba, mas a minha família não conseguiu chegar até aqui, como é que eu vou gastar dinheiro? É comum, sabe, você ver situações assim, mas ninguém pensa que isso pode ser tratado, sabe? Que pode ser melhorado, que tem terapia, que tem tratamento para fazer isso. Essas pessoas, normalmente, elas trabalham demais, são super workaholics, elas viveram alguma situação na vida onde, em algum momento, faltou dinheiro e ela se prometeu que nunca mais ia viver aquela situação de novo. Então, ela faz dinheiro, ela acumula dinheiro, mas ela não gasta, não tem prazer com aquele dinheiro. Ela acaba sofrendo também. Como assim eu consegui isso, a minha família não conseguiu? E o último distúrbio, até a gente tinha pensado em falar nele, mas já foi no Dia dos Namorados, ele está relacionado, ele está associado aos relacionamentos. Sejam eles relacionamentos, né, entre casais, pessoais de uma maneira geral. Na família, então, está relacionado à infidelidade, dependência financeira. Muitas vezes, pensa aquela pessoa que odeia o trabalho que ela faz, mas ela só está ali porque ela precisa do dinheiro. Né? Ela não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Então, num limite, a gente pensa assim, professora, mas isso é normal, né? Imagina no dia de hoje a gente abrir mão do trabalho só porque não gosta, né? A gente vivendo um cenário de crise. Mas quando a gente fala dos distúrbios, é uma coisa assim muito forte. É uma coisa que gera muito caos, muita infelicidade, muito sofrimento para a pessoa, para a família. Ela, muitas vezes, ela incapacita a pessoa no trabalho. Pensa naquele sujeito que está endividado, mas, assim, super endividado, que ele recebe ligação o dia inteiro de cobrança. Você percebe que ele não consegue nem produzir, ele não consegue nem trabalhar, porque ele está com a cabeça quente, né? Aquilo afetou até a produção dele. Então, é para a gente pensar, Carol, eu vou dar alguns exemplos, a gente vai falar de algumas coisas, e você pode falar assim, professora, então será que eu tenho? Não, não é assim. É no extremo, mas é um extremo mesmo, assim, que causa muito sofrimento. Tá bom? Legal. Tá bom. Até sobre esse de infidelidade, a gente também fez um episódio aqui. Foi bem no Dia dos Namorados mesmo. A gente falou um pouquinho. Eu sugeri, eu falei assim, será que a gente não pode falar desse? Não, esse a gente já falou no Dia dos Namorados. Eu também calculo milimetricamente em sala de aula para a gente falar desse tema no Dia dos Namorados, porque, querendo ou não, a gente dá boas risadas, né? É muito bom mesmo esse tema. É importante também ficar por dentro. E outra coisa, professora, tem algumas doenças que são um pouco mais relacionadas à dívida, né? Sim, elas acabam conduzindo o sujeito à dívida, né? Então, está relacionada principalmente a esse sujeito que ele tem rejeição ao dinheiro. Ele enxerga o dinheiro como lobo mau, como um vilão. Então, ter dinheiro na mão gera para ele medo, ansiedade, dá para ele uma sensação ruim que ele precisa tirar aquela coisa de perto dele, ele precisa tirar o dinheiro da mão. Aí ele acaba gastando, é isso? Ele foge do dinheiro e ele gasta o dinheiro de forma compulsiva. Né? A gente vai falar das compras compulsivas, mas quando a gente fala desse que chega à questão do endividamento, uma das formas é através das compras compulsivas. Outra, vamos dar um exemplo aqui de uma moça que ela morava numa cidade do interior. A família dela tinha uma situação financeira muito boa e a família tinha uma indústria até de papel. E eles eram a indústria que mais empregava pessoas ali naquela região. Então, era uma família que reconhecidamente tinha uma situação financeira boa, né? E aí o patriarca da família falece e essa moça herda a empresa. Ela que sempre teve uma vida frugal, ela não se sentia bem com a ostentação que a família fazia, né? Ela sempre
cresceu com aquela sensação de que as pessoas olhavam para a família dela e falavam nós e eles, sabe? Então, os ricos, os poderosos e nós. Então, ela não queria ser vista dessa maneira. Quando o pai dela faleceu, ela herdou a empresa e ela passou a ser vista, então, como agora a toda poderosa. E aquilo para ela dava uma sensação tão ruim, ela fez de tudo para quebrar a empresa, para perder o valor, ela não ser vista mais como a toda poderosa. Então, ela não ia nas reuniões de conselho, ela não participava das reuniões da diretoria, ela era convidada a tomar decisões. Ela, na maioria das vezes, ela se calava. Ela tinha vergonha, né? Ela tinha vergonha. Ela falava, meu Deus, eu estou nessa situação aqui agora, como é que vão olhar para mim? Vão olhar para mim agora com cara de nojo agora? Eu vou ser nojenta? Né? Então, ela fez de uma maneira que, assim, só parou quando ela foi acionada judicialmente, porque na hora que ela proporciona, né, a quebra da empresa, ela estava proporcionando junto a quebra da cidade, o desemprego, a falência de um monte de famílias. Então, ela só chamou a atenção dela quando chegou nesse ponto. E aí ela foi, além de ser acionada judicialmente, aí sim ela foi encaminhada ao tratamento psicológico, psiquiátrico. Percebe a diferença de eu não gostar de dinheiro e eu ter uma doença relacionada a dinheiro? Só para a gente não ficar, né, com aquela sensação, eu sou assim, eu também não gosto. Quem não... eu quero ver quem não gosta, né, de dinheiro. Pois não, mas a gente vai ver que tem situações que a pessoa não consegue ficar com dinheiro na mão, ela faz de tudo para gastar, para tirar, ela doa, ela dá, ela empresta sabendo que não vai receber de volta. Mas... E acho que tem muito a ver também com o que você falou no começo, de assim, que nem esse exemplo que você deu, né? É muito a relação que a pessoa tinha com a família dela, né? Sim, que acabou certeza, muito. Desencadeando isso. Eles vão chamar isso dos preceitos, né? O que antecede o que a gente está vivendo, né? Então, o que você viveu antes, o que aquilo significou, é como a gente ouvia quando criança, conto de fada, né? Então, a gente, quando criança, a gente escuta as historinhas, né? Cinderela, Lobo Mau, Bela Adormecida e tal, e a gente escuta aquilo tantas vezes, a gente cria aquele cenário, que aquilo passa a se tornar uma realidade, a gente passa a perseguir aquilo quando adulto. Quando a gente vê dentro da nossa casa também, é a mesma coisa. Então, sabe aquela história de se o chinelo tiver ao contrário, a mãe morre. Não pode lavar o cabelo depois do almoço, não pode ir na piscina, não tem aquelas coisas que a gente nunca viu. Ninguém morreu porque lavou o cabelo, nenhuma mãe de ninguém morreu porque o chinelo estava virado, mas a gente reproduz aquele comportamento, percebe? Sim, não, perfeito, professora. E acho que você citou um pouco antes, e acho que a gente pode entrar um pouco mais a fundo. Você falou sobre a oniomania, que é a compulsão por compra, mas eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho, por favor. Então, a oniomania, ela chama um pouquinho mais de atenção agora na pandemia, porque as pessoas se perceberam comprando mais, né, gastando mais dinheiro com besteira, na internet, né, fica ali no computador e acaba comprando coisas inusitadas, coisas que nunca compraram antes, coisas que besteira, toda hora chega uma coisinha no correio. É mais fácil, né? Assim, você não tem que sair de casa, fica ali, tá na frente do computador, o acesso é bem mais fácil, né? Antes a gente tinha que ir até a vitrine, né? Agora a vitrine invade o nosso lazer, o nosso dia, né? Então, vamos lá. De novo, preciso deixar claro que quando a gente fala da oniomania ou das compras compulsivas, a gente está falando de uma doença, de um distúrbio relacionado à rejeição do dinheiro.
tá bom? Então, eu não aguento ficar com dinheiro na minha mão. Eu preciso comprar coisas. Na verdade, essas pessoas, elas compram e o prazer delas não é nem ter as coisas, é o processo. Para essas pessoas, a oniomania ou a compra por vício é vício mesmo, tá bom? Eu estou falando de um vício como a gente vê as pessoas que têm vício em drogas, vício em bebidas, vício em jogo, vício em sexo. Aqui a gente está falando da compulsão ou do vício por compras, tá bom? É vício, é uma coisa que a pessoa sabe que tem, que ela tenta evitar, ela tenta a todo custo não viver aquela situação, ela vive em sofrimento, ela sabe que ela afeta, que ela gera um caos na família e nas pessoas que estão próximas a ela, mas ela não consegue evitar, tá bom? Eu não estou falando da gente ir na papelaria para comprar um tampo para o grampeador e naquela curralzinho, na hora de ir embora da papelaria, a gente compra bala, batata frita. Ainda mais papelaria, né? Eu, pelo menos, sou apaixonada. Eu fico doida dentro de uma papelaria. Eu não estou falando disso, isso é normal, tá bom? Eu estou falando daquele sujeito que ele absolutamente ele não tem controle, ele se ele endivida a família, ele coloca o trabalho dele em risco, ele tem um vício por compras, ele não consegue parar. Eu vou dar exemplos aqui de coisas que acontecem. Quando as pessoas estavam trabalhando no presencial, então elas faziam a compra, aquilo dava um imenso alívio, um imenso prazer, o processo de compras, de escolha, de olhar a vitrine, de manipular as coisas, o objeto e tal, né? Pagar, isso aí dá um imenso prazer. Na hora de pagar, ele já sabe, já vem aquela dorzinha do pagamento, tá bom? Mas mesmo sem dinheiro, sabendo que ele não tem dinheiro para pagar a fatura, ele não consegue não comprar, tá bom? Então, ele fazia isso e deixava o objeto que ele comprou no trabalho, dentro do carro, na mala do carro, ou escondia dentro do guarda-roupa e pronto, aquilo ali passava meio que desapercebido. Quando chegou a pandemia e muitas famílias, né, muitas dessas pessoas passaram a trabalhar no home office, o correio entrega a mercadoria em casa. Né? Então, toca a campainha ou toca o interfone, nem sempre o sujeito que fez a compra é o mesmo que vai abrir ou receber o porteiro, o correio, né? Enfim. E nessa hora, ele é como se ele fosse descoberto. Então, assim, é um imenso sofrimento, porque é como se ele fosse desmascarado. Como assim você comprou mais coisa? Não é possível que você comprou mais. Você precisa. É o tipo da pessoa que ela vai na loja. Olha, eu até me vejo nessa, hein? Que ela vai na loja, ela gosta de uma blusa, e aí tem a blusa amarela e azul. Mas ela gostou tanto que ela não consegue escolher, ela compra as duas. Tá bom? E não usa. Fica dentro do armário pendurada com a etiqueta. Isso aí todo mundo se pegou nessa, né? Todo mundo já fez uma dessa. Todo mundo se pega nessa. Mas, gente, eu estou falando em extremos, tá bom? E aí esse sujeito, ele vai na loja, ele na loja agora, né, na internet, ele compra e as coisas chegam em casa. Quando ele vê que ele pode ser flagrado, ele coloca até na lata do lixo para ninguém ver que ele comprou. Nossa. Ele não faz o uso, às vezes, então, não, né, Paula? Não, na maioria das vezes não. O prazer dele não está em usar o que ele comprou, não é o cara que ostenta. A ostentação também é um distúrbio. Né? Aquele sujeito que ele passou uma situação muito difícil na vida, na hora que ele consegue prosperar, ele precisa que todo mundo enxergue que ele prosperou, então ele ostenta. Né? Então, ele compra coisas caras, ele compra... E, assim, não é só o cara, mas que apareça a marca, que evidencie que aquilo foi caro. O sujeito que tem a oniomania ou a compra compulsiva, ele compra 1 milhão de coisinhas, porque o prazer dele
está no processo de compra, não em usar, não em presentear. Tem pessoas que também é um distúrbio, que está relacionado a... Até um livro muito lindo, Economia das Dádivas, o Dádiva da Dívida, é uma coisa assim, que ele fala, pensa assim, você acaba muitas vezes, você quer pedir um favor a uma pessoa, mas fica chato pagar a pessoa para fazer aquilo. E aí você dá um presentinho, um agradinho para a pessoa. Isso é uma forma de deixar a pessoa em dívida. Então, a dádiva, né, o presente, ele acaba gerando uma dívida. E existem muitas pessoas que manipulam o outro dessa forma. Então, assim, é um mundo, Carol, imenso desses distúrbios. A gente não está falando aqui de um distúrbio que o dinheiro causa, não é isso, mas é como a gente lida com o nosso passado, com os preceitos familiares, com o ambiente, com as pessoas que a gente convive. Perfeito. E, professora, então como que a gente pode identificar e tratar uma doença assim? Olha, não é fácil, viu, Carol? Na verdade, ela é quando a gente... O meu interesse por esse estudo foi justamente porque eu nunca tinha escutado falar sobre isso. O meu interesse pelas compras compulsivas, ele começou quando eu li uma tese de doutorado que falava sobre doenças relacionadas ao dinheiro, que foi a da professora Valéria Maria Meirelles, é uma psicóloga. Ela é sensacional, é uma amiga querida. E quando eu vi isso pela primeira vez, o que me chamou a atenção no trabalho dela foi de cleptomania. Cleptomania é um outro distúrbio também, que as pessoas elas roubam pequenas coisinhas. Então, ela não pode ver um apontador na mesa, um lápis, uma faquinha no restaurante, uma florzinha, também não é nada de valor. É só o prazer, né? A expectativa de vencer aquele desafio e não ser pego. Tá bom? O que acontece com esses distúrbios relacionados ao dinheiro? Ninguém vai no psiquiatra, ou no psicólogo, ou no médico, ou no clínico geral e fala assim, não, doutor, eu vim aqui porque eu queria entender por que eu não consigo parar de comprar, ou porque eu tenho mania de roubar pequenas coisinhas, ou porque... eu faço investimentos ruins porque eu fico sem graça de ganhar dinheiro. Então, essas doenças, elas só chegam ao consultório, na maioria das vezes, levada por um familiar ou pelo chefe, pelo trabalho, pelo RH, eles acabam falando, cara, você precisa de tratamento, senão não dá para você continuar aqui com a gente. Você até falou, né, professora, aqui nos bastidores, enquanto a gente conversava, que um dos grandes problemas também dessas doenças é essa falta de dado, né? Exato. Que às vezes as pessoas acabam não falando, né? E depois a gente não tem dados mais. Exatamente. A gente sabe que existem circunstâncias, né, outras situações onde a doença, onde o distúrbio está presente, mas, de novo, as pessoas não vão ao consultório para dizer, então, aproveitando que eu vim aqui, eu acordei, eu estou com uma dor aqui no joelho, mas eu também eu queria conversar, não vai falar isso. Né? Então, é difícil você ter dados. A gente sabe que existem casos, muito mais casos do que o divulgado, mas é difícil você ter acesso. Agora, como se trata? A primeira coisa disso é você, às vezes, por mais que você esteja vivendo uma situação caótica na tua vida, você não consegue enxergar que esse caos, essa tristeza, essa bagunça, a dívida, ou o sujeito que não consegue parar dentro de um trabalho, de uma profissão, é causada por um distúrbio desse. Na hora que ele identifica isso, que ele busca ajuda, é um passo enorme. É difícil, é duro, mas é um passo enorme
é exatamente quando a gente fala, é um vício, é uma compulsão. Compulsão é um vício. Então, na hora que ele fala, bom, eu estou viciado nisso, eu perdi o controle, eu estou sofrendo, eu estou causando sofrimento, eu preciso de ajuda. Então, ele vai encontrar ajuda com um terapeuta, um psicólogo. A gente está vendo o campo da psicologia do dinheiro crescendo no Brasil, mas um psicólogo clínico, ele vai buscar a origem, né? Quais são os preceitos, quais são os mitos familiares, o que esse sujeito viveu na infância, ou o que acontece dentro da casa dele, do trabalho dele, que faz com que ele se relacione com o dinheiro de maneira diferente, certo? O tratamento ele pode ser com terapia, e algumas vezes o tratamento ele precisa ser, inclusive, medicamentoso para diminuir o impulso da pessoa. Mas isso é com tratamento, é com psiquiatra, é com psicólogo, é um tratamento sério e as pessoas não vou dizer para você que ela vai sair curada, que ela vai esquecer que ela passou por aquilo na vida. Ela não vai esquecer que ela passou por aquilo na vida, mas ela vai aprender a lidar com aquilo, com o distúrbio que ela tenha, seja de rejeição, seja de esbanjar, seja de avareza, de compras em excesso, de uma maneira melhor, que ela não se prejudique, que ela não prejudique a família, que ela não impacte, né, que aquilo não vai impactar a vida profissional dela, sabe? Perfeito. Muitas vezes, Carol, existe até o tratamento, ele é associado ao planejamento financeiro. Legal. É muito bonito, é bacanérrimo. E falando nisso também, professora, para o mundo dos investimentos, você identifica algum comportamento que pode ser considerado uma doença? Sim, quando a gente fala da questão dos investimentos, ele entra naquele grupo que é o grupo que rejeita o dinheiro. E aí ele... professora, mas o que rejeita o dinheiro, a gente não falou da oniomania, que gasta muito? Sim, mas quando a gente fala do investimento, pode ser aquele sujeito também que ele se sinta culpado em ganhar dinheiro. Então, é aquele que vai quebrar a empresa, é aquele que vai fazer investimentos ruins, que vai... Ele sabe que ele tem uma alternativa melhor, mas ele se sente culpado, envergonhado de ter uma situação financeira diferente da família. Então, ele vai rejeitar o dinheiro e ele vai fazer negócios ruins para ele não prosperar, porque se ele prosperar, fica super mal, né? Como que eu tenho uma situação super bacana e meu irmão está apertado de dinheiro? É aquele exemplo que eu não sei se a gente já falou aqui ou se foi quando a gente falou nos bastidores, que pode ser o exemplo de uma pessoa também que ela tenha trabalhado duro, que seja o workaholic, aquele sujeito que trabalha tanto que ele não tem tempo para gastar o dinheiro, tá bom? E na hora que ele tem a possibilidade de ter uma vida melhor, de ter mais conforto, de viajar, de utilizar, né, de fazer uso daquele dinheiro que ele acumulou durante a vida produtiva, ele vive numa maneira frugal, mas de tão, assim, ele vive fora totalmente do padrão de vida dele, mas para pior, sabe? Então, ele poderia ter uma situação melhor, e ele rejeita aquele dinheiro, ele rejeita o conforto, ele não se sente à vontade de viajar, é aquela pessoa que ele poderia viajar para o exterior, mas ele fica em casa, ou então ele vai ali para a casa do lado, ele mente para a família que ele comprou as coisas, ele mente para a família que ele viajou, ele fala, não, eu fui ali, eu estava logo ali, e o cara está do outro lado do mundo, mas ele tem vergonha de falar que ele prosperou. Então, quando ele consegue ter essa situação melhor,
Ele mente, ele fala que não teve, mas em muitas circunstâncias também ele deixa de ganhar dinheiro para poder se manter numa situação mais próxima daquele que não conseguiu prosperar quanto ele. É o sujeito que trabalha muito de graça, que ele recebe um salário muito aquém da capacidade dele, é o que não cobra pelos serviços prestados, tem vergonha de colocar o seu valor. É aquele sujeito que ouviu a vida inteira, foi desmerecido, você é burro, você é bobo, você não merece isso. Então, ele cresce com aquele, eu não mereço. Acredita nisso, né? Ai, Carol, olha, assim, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço. Mas a gente sabe que ela não faz aquilo por mal ou por querer, né? Ela sabe que ela poderia ter uma situação melhor, que ela tem valor, mas ela cresceu ouvindo tanto que ela não merece, que ela não tem valor, que ninguém vai te dar valor, que ela cresce com aquela crença enraizada e ela vai lidar com o dinheiro de uma maneira deturpada. Não, perfeito, professora. Adorei o tema, adorei mesmo. A gente, antes da gravação aqui, eu li um pouco mais sobre oneiromonia. Gostei muito do assunto, gostei muito desse assunto de doenças relacionadas a esse mau uso do dinheiro. Eu vou encaminhando aqui também para o encerramento. Então, primeiro queria te agradecer, professora. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, ter ficado essas 2 semanas. Ai, Carol, eu adorei também. Eu curto muito, né? A gente não estuda só para a gente, né? Eu acho que estudar é para a gente multiplicar e trazer essas coisas para o maior número de pessoas, né? Ótimo. Não, eu acho ótimo disseminar essas informações que a gente pode estar ajudando alguém, né? A identificar essas doenças, por exemplo. E, bom, amanhã a Renata Colombo vai estar de volta das férias dela, das muito merecidas férias. Queria agradecer aqui todo mundo, a professora, toda a produção. E muito obrigada por terem ficado até aqui, pessoal, e até a próxima. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.